Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o filme Frost-Nixon de 2008. A corrupção política não é uma exclusividade brasileira, ainda que o dia a dia tenda a nos fazer pensar de forma contrária. No início da década de 1970, os Estados Unidos atravessaram um dos maiores escândalos da sua história, que resultou na renúncia do então presidente Richard Nixon. Na época, o episódio ficou conhecido como o caso Watergate, onde se apurou que o comitê de reeleição do presidente Nixon tentou grampear a sede do Partido Democrata, que era opositor nas eleições. Mais do que isso, o comitê praticava a Caixa 2, e o próprio presidente tentou obstruir a justiça de apurar as denúncias repetidas vezes. A situação política ficou insustentável e o impeachment já era dado como certo, quando em 9 de agosto de 1974, Nixon entregou a sua carta de renúncia. Na noite anterior, ele falou à nação em rede nacional de rádio e televisão. Throughout the long and difficult period of Watergate, I have felt it was my duty to persevere, to make every possible effort to complete the term of office to which you elected me. In the past few days, however, it has become evident to me that I no longer have a strong enough political base in the Congress to justify continuing that effort. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Os primeiros minutos desse filme cobrem exatamente esse momento histórico da política norte-americana, revelando também um segundo personagem que é essencial para a narrativa, o jornalista britânico David Frost. Ao ver pela televisão o momento em que agora o ex-presidente decola de helicóptero, ele toma a decisão de conseguir uma entrevista exclusiva sobre todos os acontecimentos. O primeiro terço do filme se concentra na apresentação e no desenvolvimento de duas linhas narrativas paralelas, uma para cada um desses personagens. David Frost enfrenta um período especialmente turbulento em sua própria carreira, comandando programas de televisão de pouca relevância e que ainda por cima são cancelados pelas emissoras. Ele não era visto como um profissional de primeira linha e, na teoria, seria fácil manipulá-lo. É em cima disso que Nixon e seus assessores se apoiam, exigindo uma quantia altíssima em dinheiro pelo cachê da entrevista, além de controle sobre boa parte do conteúdo que seria abordado ao longo das gravações. O desejo era reconstruir a imagem do ex-presidente sem correr riscos. I got $500,000. Is that good? Mr. President, it's $500,000 for a news interview. It's unprecedented. Yeah? Well, what's the catch? With Frost? None. It'll be a big wet kiss. This guy'll be so grateful to be getting it at all. He'll pitch puffballs all night and pay $500,000 for the privilege. A negociação final ficou em $600 mil, mais 20% em cima do lucro obtido com a venda do material. Uma quantia astronômica e que, se fosse corrigida pela inflação até os dias de hoje, representaria algo acima dos $2,5 milhões. Empolgado pela oportunidade que poderia mudar a sua vida, David Frost monta uma equipe para ajudá-lo na entrevista e tenta conseguir parceiros e patrocinadores. O plano, no entanto, não dá certo. Não só as principais emissoras de televisão da época se recusaram a entrar como parceiras por não concordarem com o pagamento do cachê, como os maiores anunciantes não ficaram muito entusiasmados pela provável baixa visibilidade que a conversa teria. Pior do que isso, Frost não focava no momento crucial do embate por estar envolvido com eventos e atividades paralelas, dando margem para que o ex-presidente jogasse ainda mais confortável. Experiente como era, ele se esquivava com calma e inteligência de qualquer possível armadilha, controlando completamente a situação. Um bom exemplo disso eram as perguntas que ele fazia ao jornalista segundos antes do início das gravações, que o desestabilizavam. You had a pleasant evening last night? Yes, thank you. Did you do any fornicating?
David, we're starting with camera 2 in 4, 3, 2, and... O roteiro desse filme foi escrito por Peter Morgan, a partir de uma peça de mesmo nome, escrita em 2006, que estreou inicialmente na cidade de Londres. Ele tem um cuidado muito grande de reproduzir diversos fatos históricos envolvendo as entrevistas, mas também toma a liberdade de incluir pelo menos 2 passagens que potencializam narrativamente a história, mas não tem respaldo factual. A primeira tem relação com algumas declarações do ex-presidente, que teria admitido explicitamente o seu envolvimento nas tentativas de acobertamento do caso Watergate. Segundo alguns historiadores, ainda que a entrevista original o tenha desestabilizado em alguns momentos, essa admissão não aconteceu. A segunda, que é narrativamente crucial para a virada do roteiro rumo ao ato final, acontece quando Nixon telefona embriagado para Frost altas horas da noite, fazendo o jornalista mudar a sua atitude e virar o jogo daquele embate televisivo. Segundo biógrafos do próprio ex-presidente, isso jamais teria acontecido. Assim como qualquer obra cultural, é facultado ao artista ser fiel aos fatos históricos. Se aconteceu ou não, é uma das cenas que eu mais gosto. Am I right? You are. Except only one of us can win. I shall come at you with everything I got. Because the limelight can only shine on one of us. Esse é um filme muito simples em termos de estrutura. Toda a ambientação se dá em torno de 2 personagens que se opõem com uma diferença clara de poder entre eles, e disputam para ver quem será o vencedor. Claramente, o roteiro toma partido ao retratar o jornalista como o elo fraco, que se alimenta de um lapso de fraqueza do ex-presidente para extrair um dos momentos políticos jornalísticos mais relevantes de todo o século XX. Ele triunfa pela obstinação, pela perseverança, pela tática e pela mudança de trajetória no momento crucial daquela série de entrevistas. Por isso tudo, eu considero que o protagonista do filme é o David Frost. Quem interpreta esse personagem é o ator britânico Michael Sheen, que você também pode ver em ação como o ex-primeiro-ministro Tony Blair no filme A Rainha, indicado ao Oscar no ano anterior a essa produção e também já analisado aqui no canal do Meu Tio Oscar. É um trabalho de qualidade, ainda que a presença de seu colega Frank Langella seja bem mais marcante, e talvez por isso tenha sido ele o indicado a melhor ator protagonista pela Academia. Langella tem uma presença de tela única, incorpora a figura de Nixon com excelência e dá o tempero que o filme precisa para funcionar. Os embates entre ambos, que aliás já tinham entrosamento por terem trabalhado juntos na peça, são os momentos de maior brilho da obra. Look, when you're in office, you gotta do a lot of things sometimes that are not always, in the strictest sense of the law, legal. But you do them because they're in the greater interests of the nation. Right, wait, just so I understand correctly. Are you really saying that in certain situations, the president can decide whether it's in the best interests of the nation and then do something illegal? I'm saying that when the president does it, that means it's not illegal. Entre os personagens coadjuvantes, destaque para Kevin Bacon, Sam Rockwell e Rebecca Hall, ainda que o roteiro não dê muito espaço para eles. Me chama a atenção também o cuidado que se teve com a reconstituição da época, incluindo aí os figurinos e o desenho de produção. O filme tem um cuidado técnico muito interessante e pode-se dizer que, para as características de produção, teve um orçamento generoso. Foram aproximadamente 18 milhões e meio de dólares, 20% a mais do que o vencedor daquele ano, Quem Quer Ser um Milionário, que é consideravelmente mais complexo. A receptividade da crítica foi positiva, enquanto o público foi morno. E eu claramente vejo que as plateias de fora dos Estados Unidos, que desconhecem os eventos históricos de Watergate, podem ter muito mais dificuldade de sentir atração pela história. Ainda que a temática da corrupção política seja universal, as especificidades do caso tornam o filme atrativo para um público mais localizado. Listen, is that okay? Perfect, sir. It didn't sound too arrogant or self-serving. Oh, not at all. You sounded controlled, even-handed, statesmanlike. Oh, good. I'll continue exactly the same way. Long answers control the space. Don't let him
men. Okay, gotcha. Além da atuação do elenco, um dos principais aspectos que mantém o filme interessante é a direção de Ron Howard. Ele já tinha vencido 2 estatuetas da Academia pela direção e produção do filme Uma Mente Brilhante, em 2001, e repete aqui as mesmas indicações. É um trabalho firme, seguro, sem arestas, que garante a fluidez da história, adaptando com muita competência uma narrativa mais estática, típica dos palcos, para a linguagem cinematográfica. É realmente um trabalho de qualidade. No total, foram 5 indicações ao Oscar: melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor ator para o Frank Langella e melhor montagem. Os principais sindicatos e associações de críticos norte-americanos endossaram as escolhas, e o filme frequentemente aparece na lista dos melhores de 2008. Did you take pity on me? I just want to impress upon you how crucially important this moment is, and how many potentially devastating consequences unplanned emotional disclosures could have. I know. Frost Nixon é uma demonstração clara e eficiente de que o cinema não precisa necessariamente de tamanho para funcionar. Com um roteiro bem amarrado, 2 atores excelentes e uma direção segura, o público teve a chance de testemunhar a interseção eficiente entre o entretenimento e a interpretação do registro histórico. E mesmo sabendo das eventuais licenças poéticas, a obra é realmente uma das melhores daquela temporada de prêmios, até mesmo para quem é de fora dos Estados Unidos. I let the American people down. And I'm gonna have to carry that burden with me for the rest of my life. E agora eu queria saber de você aí que está me acompanhando nesse vídeo. Você conseguiu se conectar com Frost Nixon? Faz o seguinte, deixa o seu recadinho aqui embaixo sobre o filme e também sobre esse vídeo. Também não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal de 2008 e a próxima atração vai ser O Curioso Caso de Benjamin Button, o filme mais indicado daquela temporada, 13 indicações, dirigido por David Fincher e protagonizado por Cate Blanchett e Brad Pitt. Tá imperdível e eu te espero aqui!